Nós já vimos algumas coisas na semana passada. Eu vou ver se me deram esse poder aqui. Não é todo poder, mas é um pouco. Eu vou ver se funciona. Ó, está funcionando. Cristologia, divindade e humanidade de Cristo. Nós já vimos algumas citações que eu apresentei. Se os irmãos quiserem esse conteúdo básico aí que eu preparei, esse segundo agora ele está com mais informações. Esse primeiro foi mais um direcionamento para que ninguém durma. Se os irmãos quiserem, eu posso estar passando posteriormente. A pessoa de Cristo, nós vimos, através de uma pesquisa bíblica, conseguimos aí reunir, provas sobre a humanidade de Jesus, provas reais, provas bíblicas, que nós podemos aprender e usar aí em qualquer instante que precisarmos. Outra citação. E aí também falamos da divindade de Jesus. E vimos aí as provas disso também, o que aprendemos. E concluímos com Jesus Cristo, que é totalmente homem, totalmente, ou plenamente, como os irmãos preferirem, plenamente Deus em uma só pessoa. Agora nós vamos entrar na pré-existência de Deus. Dessa vez eu já deixei os textos preparados aí para que podemos caminhar melhor aí no horário, porque não temos muito tempo. Vamos falar um pouco sobre a pré-existência de Deus, que o autor desse livro ele coloca aqui, fortemente relacionado à divindade de Cristo, está um ensino acerca da pré-existência e eternidade. E aí nós temos dois textos que nós já podemos começar para... Os irmãos podem encontrar aí, o primeiro que encontrar pode ler, que está no livro de Miqueias. Curiosamente, não sou eu. Miqueias 5, 2, Isaías 9, 6, que já vai abrir aí esse momento aí da pré-existência de Cristo, para que nós possamos dar continuidade. Quem achou pode ler. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Amém. Isaías 9, 6. Amém. Aí nós temos duas provas bíblicas aí da pré-existência de Deus. Uma, ele vai construir essa narrativa trazendo desde as profecias, o que os profetas diziam sobre o nascimento de Jesus, sobre como e quando ele viria. E o outro texto, ele vai já apresentar Jesus aí na sua forma pessoal. Agora vamos ver alguns exemplos do caráter de Jesus. Essa parte é interessante porque já nos lembra muito o caráter que nós devemos imitar, que é o caráter de Cristo. E aí nós temos alguns exemplos aí. O livro ele traz bastante exemplos, e nós separamos alguns deles. O primeiro é a santidade, depois ele vai falar do amor, depois a mansidão e também a humildade. Tem vários textos aqui, eu separei um de cada. A santidade está na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 5. Oi? Não, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 5. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Isso. Perfeito. Nele não há pecado. Essa questão da santidade mostra que Jesus era sem pecado. Nós já conhecemos esse ensino, sabemos que Jesus era sem pecado. Posteriormente, eu preparei até uma dinâmica, uma pesquisa rápida com os irmãos, para ver se os irmãos estão
tão ligeiro aí, que é uma coisa que pega nos nossos dias, parece estranho, parece complicado, mas é simples quando aprendemos do Espírito Santo na palavra de Deus. E aqui ele traz o exemplo que ele, mesmo como ele foi tentado, ele vai trazer outros textos aí, ele não pecou, ele foi sem pecado. Caso ele tivesse pecado, o sacrifício dele não valeria de nada. Agora vamos para o amor de Jesus, que está em Efésios, capítulo 5, versículo 25. Esse é bom, né? Esse tem dois ensinos aí. Fala do amor de Jesus pela sua igreja e também fala do sacrifício que os maridos devem fazer pelas suas esposas. Até vimos uma reportagem essa semana que teve um tiroteio num local, num comércio, e o marido ele se jogou em cima da esposa para proteger ela, né? Uma atitude muito corajosa, muito sábia da parte dele. Não sei se ele é um cristão, não sei se ele conhecia essa palavra, mas ele agiu ali corretamente. E no que nós estamos estudando aqui, esse é o exemplo do amor de Jesus, né? Ele amou a sua igreja ao ponto de se sacrificar por ela. E aqui eu abro aqui não só para o sacrifício da cruz, mas também por ele dar a sua vida, ele deixar as coisas de lado para viver o ministério que foi confiado a ele em sacrifício por amor à sua igreja. O próximo é a mansidão. Está em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 29. Amém. Jesus, ele é manso e humilde de coração, como está no texto, né? Aqui ele fala que ele tratava as pessoas com brandura e docilidade, não se esquecendo das partes que ele tratava do pecado humano com mais severidade, digamos assim, porque nós devemos agir assim contra o pecado, né? Nós devemos amaciar o pecado ou encontrar desculpas para o mesmo. O próximo, e do último dessa parte, é a humildade, que está no Evangelho de João, capítulo 13, versículos 4 e 5. Essa parte a gente vai deixar essa segunda parte bem enxuta, com bastante textos bem explicativos, para que nós não venhamos tomar muito tempo. Amém. Vemos aí o exemplo da humildade de Jesus, ali quando ele lavou os pés dos discípulos, sendo que, se fôssemos olhar ele como Deus, né? E nós até falamos na semana passada que uma das humilhações que nós podemos lembrar e entender de Jesus, que não foi só a crucificação, mas também essa sua separação, ele vir à terra, se tornar homem, isso foi uma das grandes humilhações que ele se submeteu. E aqui ele mostra essa lavagem dos pés aos discípulos, mostrando que ele não era nem arrogante, nem orgulhoso. E também vemos outros exemplos que quem tiver esse livro pode olhar os outros textos, vai mostrar como ele também se submeteu ao Pai, né? Mostrando esse exemplo de humildade. Agora vamos mais adiante. E a nossa pesquisa aí, que eu quero ver com os irmãos, sobre essa questão. Os irmãos acham, e os irmãos podem responder sem medo, não tem problema, que Jesus ele podia pecar? Não precisam olhar para o pastor, não se esperem nele, porque ele já passou por isso. Nós também já passamos por isso. É uma perguntinha que cai sempre lá no comecinho, quando a gente começa a estudar, ou alguém sempre pergunta para a gente, aí vai conversar sobre teologia, e alguém dá uma lapada na gente com essas coisas, né? Os irmãos, o que os irmãos acham? Os irmãos acham que Jesus ele podia pecar? Alguém falou ali impossível? O irmão aqui. O irmão Pedro falou impossível. Sim.
Certo. O irmão falou que sim. Mais alguém? Vou usar você depois, tá? Porque você me deixou impressionado. Mais alguém? Alguém arrisca? Não poderia. Sim. Nós já vimos aqui que tem alguns exemplos de texto que fala que Jesus ele foi tentado em tudo. E nós podemos imaginar, como eu falei uma vez para os jovens, em tudo mesmo. Mas ele não cedeu ao pecado. Sim. Perfeito. Mais alguém? Vou passar. Amém. Tem que analisar bem isso. Entre poder pecar e pecar são duas coisas diferentes, né? Mas vamos adiante. Quem estiver aberto aí, leia. Pois não? Sei. Gosto de chamar ele de anjo caído, mas é mais bonito. Mas tudo bem. Ele teve essa escolha. Se é que dizemos que é escolha, né? Mas isso aí é papo para outro dia. Hebreus capítulo 7, versículo 28. Amém. Perfeito para sempre. É bem uma citação que o irmão Naldo falou ali. Eu vou dizer que não. Jesus ele não podia pecar. Por que não? Por uma questão muito simples, e essa semana eu fui surpreendido porque a minha esposa, eu perguntei isso para ela, né? Mas assim, no bom sentido, não foi para brincar, porque eu estava pensando nessa questão, e aí eu perguntei para ela, e ela respondeu na lata uma palavra só que já resolveu tudo. E eu fiquei muito feliz, muito orgulhoso. Parabéns. Passou no concílio. Uma única citação que ela fez foi sobre a sua natureza divina. O que acontece? Vou tentar explicar aqui. Se os irmãos não entenderem, depois podem procurar o pastor aí, ele vai explicar melhor. Outros irmãos que já passaram aí pelo estudo teológico vão explicar. A diferença de Jesus para o homem, para nós, é que ele nasceu sem pecado, ele não foi concebido por homem, né? A sua natureza era divina. Então, ele foi concebido pelo Espírito Santo. E nós, muito pelo contrário, até Davi fala isso, né? Em pecado me concebeu a minha mãe. Então, a nossa natureza foi manchada por causa de Adão. E Jesus, como nós costumamos dizer que é o novo Adão, que veio com a nova aliança, a sua natureza era divina. Então, ele não podia pecar. Ele simplesmente não iria ceder ao pecado. Ele foi tentado, nós podemos entender isso. Ele foi tentado de todas as formas, como um homem que ele era, suas limitações, nós vimos na semana passada. Ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Então, ele, por sua natureza divina, por ser o próprio Deus, ele não ia se deixar levar pelo pecado, ele não ia se submeter ao pecado. Sim. Oi? Um teatro? Deixa eu só falar aqui que ele falou teatro, mas se acalme, ele só está construindo um pensamento. Está falando heresia, não. Sim, é assim que tem que ser mesmo. Tem que analisar. Sim.
Entendi. Mas aí é como se a gente pegasse textos separados e tentasse construir uma coisa. A gente precisa analisar à luz da verdade num todo, analisar sobre a soberania de Deus, o plano de Deus que tinha ali, porque, pelo menos no meu pensamento, Deus ele usa até o diabo. Não se assustem, tá? Mas no meu pensamento, Deus ele usa até o diabo. Ele faz o que ele quer, ele está no controle da história. Então, e nós sabemos que os textos bíblicos são ensinamentos. Então, nós precisamos construir toda... e é importante que os irmãos leiam mesmo, leiam 300 vezes, se possível, os evangelhos aí, para entender o ministério de Jesus ali, como homem, como Deus, ali, e tudo o que aconteceu. Eu acho que a gente tem que lembrar que acho que quem falava isso que era São Tertuliano, falava que aquilo que ele não assumiu ele não curou. Então ele de fato foi tentado como homem. E isso foi real. Assim como ele sofreu, sentiu dor, sentiu cansaço, em sua humanidade. Então, não foi um teatro, não foi um faz de conta, porque ele se encarnou de verdade. Como ele se encarnou de verdade, ele teve a experiência real da humanidade. O que eu entendo, porque eu entendo a economia, é justamente isso. Deus o privou do pecado, mas ele sofreu a tentação de forma real. Assim como a própria morte, ele sofreu a morte de forma real. E a dor, e chorou, né? Ficou com raiva de verdade, né? Quando ele viu os pecadores no templo, etc. Então eu acho que eu entendo da mesma maneira que o Félix. A tentação foi real, não foi teatro, não, de fato foi real a tentação, assim como nós passamos por Não foi parábola não, né? mas Deus o privou disso, até porque ele partilhava da mesma natureza divina. Até porque isso. Não, é isso. Até porque, assim, eu entendendo assim, toda a vida de Jesus para o mundo, já pensou que aquelas pessoas que ele curava, as pessoas que ele fazia todo tipo de milagre. Porque se fosse narrar todo o milagre que Jesus fez na Bíblia, não tinha espaço na Bíblia dela no todo para mostrar, né, para escrever. E a pessoa que Jesus pecasse diante desse povo, um pecado só, nunca mais. O que exemplo ele estaria dando, né, para seus seguidores naquele tempo? Né? Então, se o Todo-Poderoso, né, porque eles criam nele, né, pode pecar, imagine nós. Eu acho que pensaria dessa forma. Se ele pecou, se ele disse, eu sou Deus, imagine se ele pecasse. Se ele pecasse, eu não poderia ir para tudo. E outra, com certeza, se ele caísse em alguma falha, como é que eu posso dizer? Se ele fosse mesmo ceder ao pecado, com certeza, como ele foi tentado em tudo, alguma coisa, esses momentos de sentimentos mesmo, que é o que a gente às vezes fala, nossa, hoje eu não cometi nenhum pecado, mas na sua mente, você pecou até mais do que alguma coisa que você fez. Então, com certeza, alguma falha ia aparecer. E aí já destruía todo o plano de Deus ali, né? Pois não. Pode falar, eu gosto que os irmãos participem mesmo. Sim. Então, o exemplo da Eva, da natureza humana, o pecado lhe bateu a porta, já vou chamar ele. O pecado lhe bateu a porta e ela cedeu ao pecado. Cristo, diferente disso, ele não agiu da mesma forma. Irmã Rose. Não estou te ouvindo muito bem, só um minuto.
Se puder tirar um pouquinho a máscara, é que o ventilador faz barulho. Tem. Usar e permitir tem diferença. Ah. Esse mistério eu ainda não descobri. Separar essa separação. Quando que Deus está usando? Ou... Para isso eu teria que fazer uma pesquisa muito ampla, com bastantes documentos e muita oração. Lembrando, quem criou o pecado foi o próprio Deus. Quem criou o amor foi o próprio Deus. E o amor desse Deus, que é tão tremendo, não é como o amor que eu sinto pela minha esposa, pela minha neta, pelo meu filho. Ah. É um amor totalmente diferente. Então, Cristo está acima do amor, Cristo domina a situação, Deus é o Criador de todas as coisas. Então é impossível alguém tentar até imaginar porque Deus peca ou porque Cristo deveria pecar. Entendeu? Para quem tem uma afinidade com Deus, é impossível, porque a glória de Deus, quando ela brilha no coração cristão que é salvo, ele não consegue chegar. Ele consegue dizer santo, santo, santo. Então, ele criou todas as coisas. Ele permitiu? É um problema de Deus. Se ele permitiu, é porque ele quer qualquer coisa para ele. Ah, mas Deus manda no diabo? Então o diabo está na terra. Esse é o problema de Deus. Entendeu? Ainda até brincar, falar assim, não sei se o pastor está anotando aí, essa frase que ele falou ali é muito boa, né? Que Deus criou o pecado, isso é um estudo muito bom, posteriormente, se a gente quiser trabalhar sobre isso daí. E, enfim, nós vamos passar à frente, porque eu nem sabia que essa questão ia dar tanto... Pois não. Até João. Ah, mas aí é questão de aparência, né? Sim. É. É esse negócio aí. Com o coração para fora, né? Coração exposto, que nem tem nos quadros aí. Eu não sei se eu falei semana passada, mas eu acho que eu falei que os evangelhos, eles não focaram, se você estudar os evangelhos, você vai ver que eles não focaram em aparência, né? Eles focaram no ministério de Jesus, porque não era o que importava. O máximo que você vai encontrar lá, as profecias falando, que nem você falou, de como ele era, um homem simples, homem de dores, filho do carpinteiro, como falavam, essas coisas assim. Mas os autores não se preocuparam com isso, com essa questão de aparência, o que é curioso, né? Até na pesquisa, quando as pessoas fazem para saber se Jesus era negro, era branco, eles vão encontrar aí documentos aí antigos que cada um vai colocar de acordo... Eu acho que até hoje já deve ter estudado isso na matéria de história. Vão colocar de acordo com a sua etnia ali, um Jesus mais parecido com eles ali. Mas eles não vão construir verdadeiramente como ele era, porque o que nós temos de real dele é mais sobre o seu ministério, sobre o plano de Deus, não tem muitas essas questões. Mas vamos adiante. Pelo que ele fazia, né, não parava em casa nenhuma, passava no máximo uma noite, depois ia embora, ficava andando e você nem se tomava banho. Então, e aí pelas condições da época também, ninguém estava de tênis, né? Os pés deveriam estar tudo rachado e por aí vai. Mas vamos passar.
Depois nós podemos até construir aí um trabalho posteriormente sobre isso. Vamos passar agora para a obra de Cristo, o seu autoesvaziamento. Algum irmão rapidamente abra em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 8. Como eu disse, tem muitos textos aqui e eu deixei um só, mas eu analisei todos para escolher um, tá? Não se preocupe. Amém. Veja que esse é o autoesvaziamento de Cristo, né? Ele abriu mão voluntariamente da sua glória para se tornar homem, né? A sua glória celestial enquanto esteve neste mundo, se tornou homem. Na academia nós usamos o grego, chamamos essa palavrinha que ele colocou aqui, né? De kenosis. Acredito que a pronúncia seja essa, os irmãos podem pesquisar, quem tiver seu dicionário, essa palavra, que é o autoesvaziamento de Cristo, que eu falei há pouco que é uma das suas humilhações, né? Que ele se autoesvaziou, tornando-se homem, deixando a sua glória ali, deixando todo aquele poder para se tornar homem. Agora nós temos um quadrinho aqui, ficou o tamanho certinho, que dá para os irmãos lerem, a cor também, que eu me preocupo muito com isso. A cor também, que é a obra redentora. Nós temos vários exemplos, nós vamos passar por cima, não vamos ler esses textos, mas os irmãos podem, se quiser, depois eu passo, e os irmãos podem melhorar a pesquisa dos irmãos sobre este trabalho de cristologia. Ali nós temos esse quadro, a qualidade, o significado e a base bíblica. Tem muitos aqui no livro, quem tem o livro vai observar que tem muitos aqui, eu separei alguns. Na parte de qualidade, predeterminada, planejada com antecedência. E aí ele vai explicar isso, a questão da obra redentora de Cristo, que já vinha sendo falada anteriormente, até pelos profetas. E aí temos aí o texto, a base bíblica para isso. Também foi voluntária, foi por livre escolha. Nós acabamos de ver aqui esse autoesvaziamento, né, voluntário de Cristo. Também foi vicária em favor dos outros. Também sacrificial, o sacrifício pelo pecado. Expiatória, lembramos lá de como era, né, o sacrifício, a expiação. Os irmãos que estão aí nas leituras aí da Bíblia em um ano vão recordar aí no Antigo Testamento muito disso. A expiatória por consequência da culpa. Propiciatória, que satisfaz a exigência de Deus, a propiciação, a exigência de Deus, que era a questão que nós vimos ali do pecado, que Deus ele se irou contra o ser humano por causa do pecado. Redentora, que é o resgate por pagamento. Aqui nós vemos a palavra redenção, que usava ali nos períodos bíblicos ali, que essa redenção era o resgate de um escravo para o seu senhor, que ele comprava o escravo de volta. Substitutiva, que foi em lugar dos outros, né? Cristo veio e morreu em nosso lugar. Mais adiante, alguns resultados dessa ressurreição. Nós temos aí os resultados dessa ressurreição, que ele confirmou a divindade de Jesus, que nós já temos visto, serviu como garantia da justificação dos crentes, né? O exemplo aí, e também a certeza da ressurreição futura dos crentes. Essa ressurreição, ela traz todos esses resultados, essas provas aí, para nós acalmarmos o nosso coração. Mais adiante temos mais aí a ascensão e ministério presente de Cristo.
Olha quantos eu separei aí, tem muito mais lá, né? Sobre depois da ascensão, após a ascensão, o ministério presente de Cristo. Como ele disse ali, na sua ascensão, ele disse que estaria conosco todos os dias. E o que ele tem feito? Ele intercede, aí nós vemos que Cristo é o único que intercede por nós. Alguns outros ensinos aí vai dizer que há outros intercessores, mas a verdade bíblica mostra que Cristo é o único intercessor. Ele está cuidando da igreja, isso nós podemos ver aí na prática, não é difícil ver isso. Está atuando como mediador, está reinando, está aguardando o dia do seu retorno, recebendo os crentes que morrem, nutrindo viva comunhão com a igreja, disciplinando, concedendo dons e chamando os seus eleitos. Aí nós temos esses exemplos aí do ministério de Cristo, que é atuante, não atuou somente quando ele estava aqui, ainda é atuante, como ele mesmo disse. Mais adiante, as principais profecias já cumpridas, vou olhar aqui. Principais profecias já cumpridas, e aí nós temos aí as profecias, e aí nós temos um paralelo, que eu preparei aí, que está também no livro, alguns deles que eu separei, um paralelo que tem dos textos do Antigo Testamento e o cumprimento no Novo Testamento. Ele teria um predecessor, ou seja, como ele está no exemplo aqui de predecessor, uma pessoa que viria e prepararia ali o seu caminho, um predecessor. Ele nasceria de uma virgem, e aí nós temos esses paralelos que eu falei para os irmãos, da profecia e depois o cumprimento que temos aí nos evangelhos. Ele seria da linhagem davídica, nós já vimos isso daí na semana passada. Ele iria para o Egito, e inclusive nós fazemos esses paralelos quando estudamos, né, na academia de profecias e o cumprimento do Novo Testamento, e nós encontramos muitas provas de que os profetas falaram e que se cumpriram ali nos textos do Novo Testamento. Ele seria rejeitado, isso não é dúvida para ninguém. Ele seria traspassado, acho que eu coloquei errado ali. Ele chamaria ao Pai na hora da morte. Esse texto aí nós vemos o paralelo lá em Salmos, que é bem conhecido aí dos irmãos. Os irmãos podem pesquisar depois esses textos aí e fazerem a sua comparação. Esse aí é um princípio de uma pesquisa teológica acadêmica, se os irmãos quiserem aí fazer esse trabalho. É muito saudável e muito importante. Profecias que ainda vão se cumprir. Aí ele entra numa parte escatológica, típico dele, ele colocou aqui a sua visão escatológica. Nós não vamos entrar nesse tema hoje, por isso que eu tentei colocar mais ou menos aí, sem transparecer alguma visão teológica. Eu sei que os irmãos partilham das suas visões, cada um, eu e a minha. Isso não é prioridade para nós no momento, e então nós vamos passando aí. Profecias que ainda vão se cumprir. Ele matará o anticristo, nós podemos ver isso lá no Apocalipse. Ele se colocará sobre o Monte das Oliveiras, inclusive o pastor até já pregou sobre isso aqui no texto de Romanos, né, se eu não me engano, sobre essas questões. Ele julgará as nações, ele se assentará no trono de Davi, ele fará novos céus e nova terra. Tem muito mais exemplos aqui das profecias que hão de se cumprir, mas eu separei apenas essas aí. Se os irmãos olharem aí no livro, vocês vão ver que até são questões que vão levar para uma visão teológica do autor, e nós não vamos trabalhar isso hoje aqui. As principais profecias já cumpridas, que nós lemos aí, temos aí o paralelo também dos textos do Antigo Testamento e o cumprimento no Novo Testamento. Oi? Não entendi. Voltou? Tá. É verdade. Porque às vezes eu aperto o poder aqui, aí sai virtude.
Já vimos aí, passamos adiante e finalizamos essa aula de Cristologia. Eu tentei colocar bem prático aqui para os irmãos. Temos esses quadros aí, nós podemos passar para os irmãos posteriormente, caso quiserem estudar melhor. Quem já tem o livro, já adquiriu o seu livrinho. Quem não adquiriu ainda, pode estar procurando aí os diáconos, o pastor, para adquirir o seu livro, que ele vai mais a fundo nesse estudo. Ele vai trazer aí uma visão escatológica dele. Os irmãos podem aí se familiarizar também, até, digamos assim, escolher a sua aí. Não vou dizer quem está certo e quem está errado. Como disse um professor para mim uma vez na academia, ele falou que todas estão erradas, inclusive a dele, e ele está tentando descobrir se a dele está mais certa que as outras. E isso aí, eu digo que não é prioridade para nós. A nossa prioridade é entender o plano de Deus e aceitar o seu plano, aceitar a sua vontade e vivermos felizes para sempre, que no nosso caso dá certo, né? Felizes para sempre. Não no caso dos incrédulos. Essa é o trabalho de Cristologia que Deus colocou aí a oportunidade para fazermos. Se houver alguma dúvida, os irmãos fiquem à vontade, quem tiver dúvida, quem quiser me destruir agora pode destruir. Como eu disse semana passada, eu não me preocupo com isso. O máximo que eu posso dizer é que eu não sei e posso trazer a resposta depois. Ou posso colocar outra pessoa para responder mais capacitada que eu. Ou os irmãos oram e peçam a revelação divina. Mas eu não me preocupo com isso. Se os irmãos quiserem dar um tapa na minha cara, quiserem falar coisas que eu nunca vi, eu nunca tive problema com isso. Muito pelo contrário, isso me ajuda a estudar mais. Os irmãos têm alguma dúvida? Ficou alguma coisa que eu passei por cima, não expliquei direito? Acho que ficou, pois não. Isso. Essa, até, ainda bem que você lembrou, eu ia falar isso e esqueci, né? Essa é uma das grandes promessas que nós temos, uma viva esperança e também uma prova clara de apresentarmos o Evangelho. Até podem questionar você, até um ateu que é mais culto nas coisas da vida, pode até perguntar para você por que você é cristão. Uma das provas cruciais que pode ser que não destrua ele porque ele é um incrédulo, mas é o que acontece, é uma prova de fé, é essa questão, é falarmos que porque nós somos cristãos, porque a primeira coisa é porque Cristo ressuscitou. Essa que deve ser a nossa garantia de fé, né? Nossa viva esperança, porque Cristo ele ressuscitou e tem a promessa que porque ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também, né? Ele voluntariamente se deu a morrer, sabendo que o plano de Deus é que ele ressuscitasse. E ele assim fez. E essa é a promessa que nós temos, né? A viva esperança, que ressuscitaremos também, se caso ele nos levarmos antes da sua vinda, ressuscitaremos e estaremos com ele. Por isso que antigamente eu brincava isso, colocava nas postagens que eu falava que nunca ia morrer, né? Porque nós temos essa esperança de eternidade. Ontem até a minha irmã brincou comigo, falando que, você falou que você colocava que nunca ia morrer, né? E se tiver o seu velório, o que eu coloco, né? Que vai mostrar lá que você morreu, né? Aí eu falei, eu já tenho uma para essa também, coloca, ele não está aqui. Pronto.
tanto é que as pessoas recorriam a esses professores, mestres, rabinos, como tal. Só que aí Jesus quebrava todos os tabus falando da glória de Deus. Eles se espantavam, os fariseus falavam, poxa, ele é rabino, ele criava dentro do sistema judaico. Mas ele é diferente. Sim, alguns estudiosos vai chamar ele de mestre mesmo, que não tem o temor do Senhor, vai chamar de profeta até. Eu até fiz uma citação, deixa eu ver se eu acho aqui, do Flávio José semana passada, que era um historiador da época, que ele reconheceu Jesus, que ele falou ali, que eu coloquei semana passada. Ele era o Cristo. Ele apareceu ressuscitado no terceiro dia, como disseram os profetas. É dele que os cristãos, que vemos ainda hoje, tiraram o seu nome. Provas reais aí que Jesus era um sábio. Até ia brincar aqui, falando que por que será que Jesus conhecia as Escrituras, né? Por que será? Não sei. Mas é isso, ele era um sábio, ele era o autor das Escrituras, e na época não tinha os evangelhos, o que se estudava era o Antigo Testamento, o que tinha ali, e ele tirava de letra, ensinava até, né, como o próprio, o único exemplo de criança que tem dele ali, ele ensinando ali, discutindo com os professores ali no templo, ensinando eles, e eles ficavam ali maravilhados por tanto conhecimento em tão pouca idade, né? Que eles sabiam que os rabinos estudavam desde criança, e aquele jovem chega ali, como dizia, né, um filho de carpinteiro qualquer, que eles nem sabiam quem era, e ensinava tantas coisas já desde pequeno. Alguma outra colocação, dúvidas? Como diz na Assembleia, pelo silêncio dos irmãos, favoráveis e contrários, não temos. Eu passo a palavra para a equipe de louvor. Nós vamos cantar agora um hino